E aí, gente, tudo bem? Me chamo Vitor, né? Eu faço parte da Fundação Asimo. Vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre a linguagem C. Bom, a linguagem C ela foi desenvolvida ali na década de 70, né? Com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do sistema operacional Unix e também usar com ferramentas de baixo nível. E você me pergunta, o que é baixo nível? Uma linguagem de baixo nível, no geral, é ter um acesso maior ao hardware e à memória, de forma mais direta, sem muitas camadas de abstração. E o que é essa camada de abstração? Bom, camadas de abstração são camadas que diferenciam a parte humana da parte da máquina. Por exemplo, uma linguagem de alto nível, o que é? Uma linguagem que tem uma camada de abstração um pouco maior. Por exemplo, o Python, o C++, o Java, ele abstrai mais as coisas para facilitar. A linguagem C, ela trabalha de forma mais direta ali com o hardware. Apesar de, tipo assim, ser uma linguagem de baixo nível depende do referencial, né? Por exemplo, o Assembly, que é uma linguagem ali mais básica, ela de fato é uma linguagem ali que é mais direta com o hardware. Mas por que a gente aprende o C? Bom, o C é interessante começar porque a gente pega mais a lógica do que é programar, né? Então ele ali trabalha de forma mais na parte da lógica, ou seja, não tem muita abstração do que vai ser executado. Então, basicamente é isso. Como eu falei, a aplicação do C, ela geralmente é usada ali em sistemas mais, de certa forma, mais simples, que tem mais um hardware, que tem, por exemplo, um microcontrolador. Você usa um microcontrolador, no caso, você usa uma linguagem C porque ela é mais direta e menos abstrata. Eu vou mostrar aqui uma demonstração do que eu fiz com a linguagem C, só para título de curiosidade. Então, essa aqui é uma aplicação, né, que foi desenvolvida em C, que a gente embarcou aqui nesse chipzinho aqui no meio. Você pode ver que, tipo assim, funciona bacana, né? Aqui tem uma tela de idioma, uma hora, minutos, segundos. E já mostra um relógio, tipo assim, uma aplicação bem básica, mas dia, mês e ano, uma faixa, vai piscar os LEDs. É uma aplicação bem básica que a gente desenvolve em C. Eu vou mostrar só um pouco da estrutura do código dela para vocês aqui. Bom, esse aqui é o código, né, daquela plaquinha que eu acabei de mostrar para vocês. Você pode ver que tem um main.c, né, ou seja, desenvolvido em linguagem C. Tem alguns includes, já que eu vou falar sobre isso, a estrutura da função main. Aqui são algumas funções que a gente usa. Então, essa aqui é a estrutura da linguagem C. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente começa a programar essa linguagem C aqui no sistema operacional. Então, gente, para começar, a gente precisa de um ambiente de desenvolvimento, né, um IDE. Eu estou usando aqui, por exemplo, o Visual Studio, mas pode usar o que você preferir. Eu usava muito durante as aulas também o Online GDB, que é na própria internet, você não precisa instalar nada, você só abre no navegador e já funciona. Aí você escolhe uma ideia da sua preferência. Vamos criar um programinha básico, né? Então, vou aqui no novo arquivo, vou botar aqui bem-vindo.c. Comecei. Aqui pode ver que está vazio, né? Para começar a linguagem, aqui você vai ter que fazer um include, no caso. Incluir, vou clicar aqui, uma biblioteca padrão da linguagem C, que é a stdio.h. Nós estamos incluindo essa biblioteca. Essa biblioteca aqui tem várias funções básicas do C que, tipo assim, que é necessário para você estar usando. Agora, a gente vai criar a função principal, depois eu vou falar mais sobre funções. No caso, ela é um int, o nome da função, a função principal se chama main, o parâmetro dela, ela não recebe parâmetro, ou seja, ela é uma função que vai ser vazia, e depois a gente vai abrir as chaves e fechar. E ela retorna o quê? Como ela é um inteiro, ela tem que retornar alguma coisa. A gente coloca return 0 para retornar alguma coisa. Esse aqui é a estrutura da função principal. Aí dentro dessas chaves, você vai colocar seu código. Por exemplo, para imprimir alguma coisa, sendo que a gente inclui stdio.h, para imprimir alguma coisa a gente vai usar a função chamada printf. Printf. Abre parênteses, que é uma função, você vai colocar aqui aspas duplas, vai colocar aqui por exemplo, o tal famoso, né, bem ao mundo, talvez, sei lá. Depois que você digitou isso aqui, você pode, por exemplo, toda linha do C, praticamente, você tem que colocar um ponto e vírgula para dizer que ela finalizou. Aí coloca um ponto e vírgula aqui no final e vamos ver se vai rodar, né? Se vai executar. Aqui um play, aqui ó.
deu um errozinho, eu coloquei uma coisinha a mais, mas o compilador entendeu e já apareceu aqui, bem-vindo ao mundo, tá vendo? No terminal. Esse warning aqui que deu é um erro que eu mostrei aqui, né? Não sei se vai dar pra ver. Eu tinha colocado aqui um a mais aqui nesse TST-DIO, porém o compilador entendeu isso e, tipo assim, ele avisou que estava errado e mesmo assim compilou. Agora, se eu tirar aqui e recompilar, por exemplo, acredito que não deve dar warning nenhum. Aqui já está compilando, aqui compilou certinho, sem nenhum aviso. Tá. Aqui, ó. Opa. Beleza. Agora eu vou mostrar aqui um pouco mais sobre a declaração de variáveis. Então, gente, vamos começar aqui a fazer o básico, né? Eu vou criar aqui um programa, né? Primeiro a gente escolhe o IDE. Estou usando aqui, por exemplo, o Visual Studio, VS Code, e também tem outras, né? Por exemplo, tem um OnlineDB que eu usava muito durante as aulas, que é, tipo assim, ela é um navegador, é bem simples de usar. Aí você pode pesquisar uma IDE da sua preferência aí e tá utilizando. Vamos criar aqui um arquivo, né? Arquivo. Vou colocar o nome aqui por exemplo, do primeiro programa. Só primeiro. Vai primeiro e eu coloco o ponto C, que é uma imagem C. Aí eu vou começar aqui a mostrar a estrutura da programação em C. Primeiro você vai incluir, para incluir, você coloca um jogo da velha, né? Escreve include. Eu vou incluir o quê? Eu vou incluir a biblioteca padrão da linguagem C, que é a stdio. .h. Fechou aqui, eu já incluí essa biblioteca. Agora eu vou iniciar a função principal, né? A função main. Ela é do tipo inteiro. Já eu falo mais sobre função. O nome da função main, que é a função principal. Os parâmetros dela é um parâmetro vazio, pode colocar void. E agora eu vou abrir as chaves para falar o que tem nessa função principal. No caso, o que a gente vai codar nessa função principal. O retorno dela, como ela é um inteiro, eu vou retornar um valor zero. Esse aqui é a estrutura padrão, né? Ou seja, geralmente vai ser isso. O que você vai fazer? Retornar zero. Tá digitando zero aqui, pronto. Aqui a gente tem a estrutura padrão da função. Aí, para exibir alguma coisa na tela, né, você vai usar o tal do printf. Printf é uma função da biblioteca stdio. Você vai abrir a parênteses, abrir aspas duplas e pode escrever o que você quiser aqui. Espera aí que tem uma insert, tá habilitado. Por exemplo, eu escrever aqui hello, bem-vindo. Bom, vou escrever isso aqui, fecha aspas. E todo final de linha, geralmente, a gente coloca um ponto e vírgula para dizer que terminou por aqui. Não pode esquecer, isso é bem comum o pessoal esquecer esse ponto e vírgula. Agora vamos executar para ver se está tudo certo. Está compilando. Beleza, apareceu aqui, ó. Bem-vindo ao mundo. Fui ok. Agora eu vou mostrar para vocês outras funções aqui da linguagem C, né? Vamos aqui passar mais à frente. Aqui eu tenho alguns programas prontos que vai facilitar, né? Vamos lá. Aqui nesse programa, deixa eu fechar aqui. É um programa de média, né? No caso, você pode ver que tem estrutura main. Aqui, a declaração de variáveis, eu vou falar sobre isso agora. Bom, variáveis, existe vários tipos de variáveis. As mais comuns são a variável do tipo inteiro, do tipo float e do tipo char. Pode ver que ela fica azulzinho aqui depois. Uma variável do tipo inteiro são números inteiros, né? Tanto negativo quanto positivo, ou seja, só aceita números inteiros sem vírgula. Eu posso colocar aqui, por exemplo, int, primeiro eu tenho que ter um nome para a variável, por exemplo, eu vou colocar aqui int inteiro, eu posso falar o valor que ela vai receber, vai começar aqui, por exemplo, de um float. Eu vou colocar aqui, float. Lembrando que o nome não pode ser igual, por exemplo, número com vírgula.
Lembrando que a declaração de variável, ela não pode ter espaço, não pode começar com um número, tem algumas regrinhas, depois é bom vocês especificarem, mas no geral a gente começa tudo com letra minúscula ali, dá um underline se quiser colocar, pode colocar um número depois também, tá? Número com vírgula, BCD, por exemplo, 7.4, 7.3, 7.9. Uma variável char, a gente coloca uma aspas simples e coloca uma letra, por exemplo, A. Essas aqui são as declarações de variáveis. Lembra que a gente não precisa iniciar o valor dela, não é necessário. E vamos agora fazer um programinha agora eu vou explicar para vocês esse programinha que eu acabei de fazer aqui, ó. Vamos lá, então vou Ctrl Z aqui para voltar o que estava antes e vamos explicar linha por linha. Tá, aqui tem um programa, já tem um programa principal, né? Eu declarei variáveis do tipo. O que eu vou fazer com esse programa? Eu vou calcular médias de um número, né? No caso, eu declarei como um número do estilo float, ou seja, variáveis do tipo não inteiro. Eu posso colocar uma vírgula, por exemplo. Eu declarei ela como, primeiro, chamei de N1, depois eu declarei mais o outro chamado de N2, e outra variável chamada média. Eu vou aqui fazer um printf, né, para ter uma interação com o usuário. Eu vou usar essa funçãozinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, scanf. O que é esse scanf? Ele basicamente vai pegar o valor que eu vou digitar e vai armazenar na variável que eu vou escolher. Por exemplo, aqui em scanf, eu coloco aspas duplas, porcentagem, o tipo da variável. Por exemplo, a variável do tipo float, eu vou colocar porcentagem F. Se fosse uma variável do tipo inteiro, por exemplo, a inteiro é porcentagem D. Uma variável do tipo char, né, caractere, é porcentagem C, por exemplo. Tá, scanf, porcentagem F, vírgula, agora eu vou colocar aonde que eu queria armazenar esse conteúdo, né? No caso aqui eu coloco o E comercial, que significa endereço do quê? Da variável N1. Então, eu vou armazenar o valor no endereço da variável N1 que eu declarei lá no início. Faço a mesma coisa para o segundo número, né? Outro valor, armazeno aqui no N2. E aqui, para calcular a média, eu vou atribuir a média sendo a soma do valor de N1 mais o valor de N2 dividido por 2. Então, a média vai receber esse cálculo aqui que eu acabei de fazer. Aí eu posso printar, que é o printf, a média, aí tem esse detalhezinho aqui, ó. Porcentagem F, no caso, eu vou querer exibir um número do tipo float, que vai ser o N1, com porcentagem F. O N2 aí eu posso colocar aqui um valor, né? Porcentagem F, o valor. No caso aqui eu vou atribuir N1, N2 e o valor vai ser a média. Depois eu vou executar aqui, esse número aqui que vai sair. Aqui executando. Beleza, então qualquer número. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10.5. Qualquer número. Vou colocar aqui, sei lá, 11.8. A média saiu. A média de 10.5 com 11.8 é 11.15. Tá vendo que, tipo assim, na frente está um tanto de zero? Porque o ponto flutuante ele armazena vários números depois da vírgula. Para evitar, para ficar mais bonitinho, tipo assim, eu não querer exibir esses números aqui na frente, uma dica é usar, durante a exibição, usar a quantidade de variáveis, a quantidade de números que eu quero exibir depois da vírgula. Por exemplo, aqui, ó, eu quero exibir, por exemplo, 2 números depois da vírgula, do ponto 2F. Aí eu coloco em todas. Aí vai exibir somente 2 números depois da vírgula. Vamos executar aqui de novo para vocês verem. Ok, aqui, ó. Qualquer número, 50, pode ser número inteiro, não tem problema. E 10. Aqui, ó. A média de 50.00 N1 com 10.00 N2 é 30.00. Eu estou exibindo somente 2 números depois da vírgula. Então, gente, agora eu vou passar um programa um pouco mais complexo. Então,
espero que vocês aqui acompanhem linha por linha. Inclusive, a cada programinha que eu vou passando, eu recomendo vocês tentarem fazer. Eu vou deixar o código disponibilizado aí para vocês tentarem ali entender e reproduzirem depois. Então, cada linha, cada código é bom vocês tentarem reproduzir. No caso, esse aqui eu estou fazendo uma calculadora, basicamente. E aqui eu vou usar umas funçõezinhas a mais, beleza? Bom, tá aqui, não include, o int main, a função principal. Comecei a declaração de variáveis. No caso aqui eu resolvi colocar em números inteiros com menos espaço na memória. Chamei o primeiro número de número underline 1, número underline 2 e resultado. E também declarei uma variável do tipo char, né, chamada operador. Beleza? Por exemplo, um operador mais, menos, dividido, divisão e subtração. Elas são do tipo caractere, né? Eu mandei aqui imprimir calculadora. Também tem esse barra N aqui, ó. Esse barra N é para não ficar sequencial, porque se não tiver, ele vai ficar tudo na mesma linha. Aí esse barra N, ele pula de linha, desce uma linha para baixo. Então, sempre que você mandar um printf, é interessante que você coloque esse barra N no final ou no início para ele descer uma linha. Aí eu mandei aqui, ó. Entre com o primeiro número. Scanf. Como é uma variável de tipo inteiro que eu defini, eu vou colocar porcentagem D, abre aspas, né, porcentagem D, e eu vou salvar ela no endereço do número 1, da primeira variável. Né? Esse aqui vai ser o primeiro número. Faço aqui, depois eu mando. Printf, entre com operador aritmético. Aí eu vou colocar mais um scanf. Esse também tem um espaço aqui, entre essas aspas duplas. Isso aqui é um bug que dá, porque se eu não tiver as aspas, quando descer a linha, ele vai identificar como um operador já, como um caractere. Aí a gente dá esse espaço para não ter mais esse bug. Aí porcentagem C, caractere, né? Vírgula, eu vou salvar ele na variável operador que eu criei. Depois eu faço mais um printf, entre com o segundo número, scanf, porcentagem D, vírgula, vou gravar no número 2, do endereço do número 2, né, da segunda variável que eu criei. Agora tem uma estrutura que, tipo assim, que é meio que esse if aqui. O que é esse if? If é o tal do se. Por exemplo, se a pessoa digitar a subtração, no caso a adição, por exemplo, aqui o primeiro é a adição, ela quer fazer o quê? Uma adição. Então, se o operador, no caso, que é a variável que eu criei para salvar os valores aritméticos, se esses dois iguais aqui, ó, esses dois iguais significa uma comparação, de certa forma, né? Se o operador for exatamente igual a essa variável soma aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o resultado, vai fazer esse cálculo, né? Número 1 mais número 2. Lembrando que é isso que o if, eu coloco o if, abro parênteses, coloco a condição, abro as chaves, fecho as chaves, e coloco aqui enfim, coloco aqui o que eu vou querer fazer, beleza? Então, se caso for mais, o resultado, vou dar um printf, né? O resultado vai ser o número 1 mais o número 2, né? E vai sair o resultado. Tem o resultado final, número 1, número 2, resultado. Agora, se não for esse operador soma, aí eu coloco um else if, tipo assim, se não for, eu vou colocar o operador de novo, né? Eu vou comparar com o sinal de subtração. Se for sinal de subtração, eu vou fazer a mesma coisa, né? Obviamente, subtraindo os valores, né? Aí o resultado vai ser número 1 menos número 2. Faço a mesma coisa para multiplicação, né? E para divisão, eu faço de novo um else if, né? Para ter mais condições ali. Aí, na divisão, se o operador for a divisão, no caso, for essa barrinha, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar em outro if. Por que ele vai entrar em outro if? Porque não existe divisão por zero, né? Então, porque if, se o número 2, né? No caso, se o divisor ali for diferente, se exclamação igual, significa diferente. Se o número 2 for diferente de zero, que precisa ser diferente, né? Afinal, uma divisão, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o resultado
e vai fazer a conta, né? Aí vai printar o resultado, beleza. Inclusive, eu até deixei um a mais aqui, né? Só por título de curiosidade, né? O resultado vai ser o valor do número 1 dividido pelo número 2 e vai exibir o resultado, beleza. Esse resto aqui é tipo assim, é só um a mais, né? Para demonstrar para vocês como que eu faço a operação de resto na divisão. Eu vou pegar dois números, né? Inclusive aqui pegar os dois números e, por exemplo, o valor também pode ser feito aqui, ó. Depois a conta pode ser feita também durante a declaração aqui no final. O número 1, esse porcentagem aqui significa que ele vai exibir o resto. Número 1, o resto, dividido por número 2, né? No caso, vai exibir somente o resto. Esse aqui é o operador de resto. É só por título de curiosidade. Aí, por fim, né? Aí eu mandei aqui um if, né? E dentro desse if também tem um else, tem que ter um else. Aí eu printei. Tipo assim, se for diferente de zero, ele executa aqui. Se não for diferente, se for zero, por exemplo, ou no caso, se for igual a zero, ou se não tiver nada diferente de zero, ele vai executar esse else. Ele vai printar erro, divisão por zero não permitida. Ele vai sair desse if else. E por fim, né, tem o último else aqui, que é tipo o else desse primeiro if, né, que vai dizendo uma mensagem. O operador, o caractere, né, por exemplo, no caso o caractere não é válido. Por exemplo, se eu digitar, por exemplo, ao invés de digitar mais, eu digitar, sei lá, digitar 2 pontos. Não é nenhum desses, entendeu? Não é mais, não é nem menos, nem vezes, não é nem divisão. Aí esse else é para evitar isso. Aí eu coloquei que não é um operador válido. E no final retornei o zero. Vamos executar para ficar mais entendível aqui o programa. Beleza. Entro com o primeiro número, eu vou colocar aqui 10. Eu vou colocar o operador, né, que eu quero. Por exemplo, eu quero subtrair 10 menos 7. Aí já apareceu aqui, ó. O resultado, que eu imprimi aqui no final, né? Cadê? O resultado no caso do operador negativo. O resultado de 10 menos 7 é igual ao resultado, no caso igual a 3. Se eu executar aqui de novo, e agora vamos executar aqui na divisão, para vocês verem. Estou executando aqui de novo, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 11, caso eu quero dividir o barra, né? Dividido por 5. Quanto que é 11 dividido por 5? 11 dividido por 5 é igual a 2, porém eu coloquei aqui que o resto é 1. Tipo assim, como eu declarei variáveis do tipo inteiro, ele não mostra, por exemplo, a vírgula depois, porque é variáveis do tipo inteiro. Porém, eu coloquei esse resto aqui só por curiosidade, que é a forma de encontrar o resto usando variáveis do tipo inteiro. Então, 11 dividido por 5 igual a 2, né? E o resto de 11 de 5 é 1. Então, o mais mesmo é isso, né? Vamos colocar aqui, vamos fazer um teste agora para ver se ele entrando nesse else aqui, ó. Por exemplo, colocar um 0 dividido por 0. Opa, aqui vai dar um problema porque eu... Vamos ver. Está compilando. Aqui, ó. 10 dividido por 0. Ele vai entrar nesse else. Opa. Quer dizer, eu coloquei o operador 0, tá vendo? Na verdade, ele vai entrar nesse operador. O operador 0 não é válido, por exemplo. Aqui, ó, operador 0, que eu digitei 0 sem querer ali, ó, não é válido. Agora vamos colocar aqui o operador de 10 dividido por 0, que também não pode. 10 dividido por segundo número que é o 0. Erro de divisão por 0 não permitido. Já entra nesse else, desse if da divisão. Tipo assim, a princípio pode parecer algo mais complexo, mas se vocês analisar aqui linha por linha, acredito que vocês devem entender. Aí, tipo assim, eu recomendo vocês estarem executando esse código, né? Tá tentando desenvolver ele aqui para pegar na prática e desenrolar, né?
Bom, aqui a calculadora, a mesma calculadora, usando outro tipo de função, né? Aquela que eu mostrei para vocês foi o if, agora eu vou mostrar o case. Bom, qual é a diferença do if e do case? O case, de certa forma, ele fica mais bem organizado no código. Porém, o if, eu consigo comparar algumas coisas, diferente do case eu não consigo comparar. Mas a calculadora eu consigo implementar perfeitamente usando o case, por exemplo, tá bom? Aqui é a mesma estrutura, né? E vamos para o case. Para definir o case, eu coloco no switch, caso o que eu vou querer mexer, eu vou querer mexer no operador, né? Aí a estrutura eu coloco case, ó, o que eu vou querer trabalhar, 2 pontos. E no final eu coloco um break, essa é a estrutura básica do case. No caso, case, se a operação for a soma, eu vou printar o printf, o resultado, né? É o valor da variável do número 1 mais o número 2, vai receber o resultado. Por exemplo, aqui eu já coloco o resultado aqui, ó, sem precisar declarar ele, eu já faço a soma aqui direto no final do código, no final da linha. Aí ele já entende como isso sendo a soma, para ficar mais enxuto o código. Faço as mesmas coisas para os demais, né? Aí tem um caso especial aqui, que é o caso da divisão. Por exemplo, case, se for divisão, lembra que o case eu tenho que definir somente, por exemplo, uma coisa específica, um valor constante? No caso, eu não consigo fazer mais comparação usando case. Aí eu tenho que colocar um case, se for, por exemplo, aqui a divisão, eu não posso colocar aqui outro case, por exemplo, eu teria que colocar um if, porque eu vou fazer uma comparação. Então, se o número 2, né, que é o segundo número que eu digitei, for diferente de 0, ele vai fazer a conta. Aí, se não, né, dá erro de divisão. Eu não posso usar aqui o case fazendo uma comparação. Mas depois disso é só colocar um if dentro desse case, não tem problema. Depois, no final, eu boto um break, né, para finalizar o caso case. E por último, tem aqui o default. Todo case tem o seu default. Então, o default, ele basicamente vai imprimir uma mensagem padrão, caso não seja nenhum desses casos, né? Aí vai imprimir a mensagem padrão ali, né, que o operador C não é válido, e vai finalizar o programa, então um break. A gente vai testar aqui, né, rapidinho, ver como que a execução é a mesma do anterior. O primeiro número, 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Tipo assim, o funcionamento desse programa e do outro é exatamente a mesma coisa. Então, de novo, recomendo vocês analisarem o código, tentarem reproduzir na casa de vocês aí para pegar na prática, beleza? Então, bom, o que a gente pode ver é que nesse programa calculadora, case, ele ficou muito extenso. E para reduzir isso, né, para facilitar um pouco, a gente usa a estrutura de funções. Como eu falei aqui, né, o código principal ele é composto pela função principal, esse int main void. Isso aqui é uma função. Então, para a gente quebrar o programa principal entre várias funções diferentes, a gente vai criar basicamente a mesma estrutura que está aqui no main, porém chamando um nome diferente. Algo diferente para facilitar ali a leitura do código, né, e modularizar ele também. Então, vou mostrar para vocês aqui como que é esse código da calculadora com funções, né? Para você ver que é um pouco mais simples de se compreender. Aqui, ó, calculadora.funções. Né? Aqui no cabeçalho aqui tem o include e depois tem aqui as declarações das funções, né? A gente chama nas funções. Porém, aqui eu vou explicar para vocês depois, porque isso aqui é melhor explicar depois. Aqui tem a função principal, o main, executando, faz a mesma coisa, né? Printf. Calculadora simples, entra um primeiro número, vai salvar um número do tipo float, no caso, que eu até alterei, né, para float, um tipo float, endereço de número 1, e aqui eu vou chamar a função, né? Eu vou falar que o char operador, ele vai receber o nome da função que é obter operador. Então vamos para a função. O que essa função obter operador faz? Né? Para chamar a função, igual está aqui, vocês estão vendo, né? Eu só coloco o nome da função, abro os parênteses, se tiver algum parâmetro eu coloco, no caso não vai ter parâmetro nenhum, ponto e vírgula.
Vamos aqui para a função obter operador, para mostrar o que ela faz. Bom, obter operador, ela é uma função que ela vai devolver um valor, no caso ela vai devolver um valor caractere, ela vai devolver esse char. Eu vou colocar aqui o nome da função, pode ser o nome que eu quiser, entendeu? Coloquei aqui o nome obter operador, e aqui o parênteses são os parâmetros que eu vou entrar com ela. No caso aqui eu não preciso entrar com nenhum parâmetro não precisa receber nenhum parâmetro, porque ela já vai receber os valores aqui, já vai receber algo aqui no próprio printf, então ela não vai receber nenhum parâmetro da função principal. Aí eu crio uma variável, né, faço igual a estrutura, abro chaves, fecho chaves, né, igual a função main lá, e crio a variável. Crio a variável chamada OP. Poderia ser o mesmo nome da variável operadora aqui em cima também, não tem problema, já que são coisas diferentes, né, estão separados em blocos diferentes, mas boa prática é colocar nome diferente para não ter bagunça ali depois, né, na hora de você tentar compreender o código. Criei a variável OP e mandei printar. Digite o operador. Aí eu vou escanear a mesma estrutura lá da outra calculadora, né, do case. Scanf porcentagem C, vou salvar ela aqui no endereço da variável OP, né, e vou retornar, no caso ela devolve alguma coisa, né, já que ela é uma variável do tipo char, que ela vai devolver alguma coisa, eu preciso colocar esse return, ela vai devolver o quê? Ela vai devolver o OP, né, que é o operador que eu digitei, beleza? Então, aí eu volto aqui para main, né, o operador, né, que é a variável que eu criei aqui na main, ela vai receber o retorno dessa função obter operador. No caso, ela vai receber um desses caracteres aqui, beleza? E vai salvar aqui na variável operador no main. Aí depois, né, eu vou printar o segundo número, vou escanear o segundo número e vou fazer outra função, uma função que vai executar ali o cálculo, né? Tipo assim, você pode ver que a função main ficou bem enxuta aqui. Aí eu vou chamar a função executa cálculo, e aqui você tem que ter uns que tem o número 1, número 2 e operador dentro do parênteses. Isso aqui são os parâmetros que ela vai receber. Ela vai receber o número 1 dentro da função main, que eu escaneei, o número 2, e vai receber também o operador, né, que é as variáveis que estão na função main. Ela vai receber esses valores da função main. Então vamos lá passar para essa função que executa cálculo. Ela é do tipo void, porque ela vai executar aqui mesmo, não vai devolver valor nenhum, ela vai executar e vai finalizar o programa, basicamente, né? Não precisa devolver nada para a função main, ela vai executar e acabou. O nome da função executa cálculo, e aqui são os parâmetros que ela vai receber. Ela vai receber um parâmetro do tipo flutuante, N1, o outro parâmetro tipo float, N2, e um parâmetro tipo char operador, né? Que vai para saber qual execução vai fazer. Bom, eu vou criar uma variável chamada resultado, tipo float também, né, para fazer os cálculos. E aqui eu vou fazer aquela mesma estrutura lá do switch case, né? Switch, vou mexer o quê? Vou mexer no operador, na variável operador, que eu vou receber. Então, se o operador que eu recebi ali quando eu chamo a função for o mais, vai executar essa linha de código. Caso for subtração, vai executar isso aqui. A gente já falou isso nos outros códigos, né? Caso for divisão, vai executar todas essas linhas aqui. E por default vai printar que a função não é válida. Ou seja, ela vai fazer todos esses cálculos e não vai devolver nada. Tá vendo que não tem um return aqui? Porque ela vai executar e programa finalizado, basicamente. Aí executou, ela vai voltar aqui, não vai voltar nada e vai retornar o zero aqui para mim de novo. Então é por isso que a gente usa, no caso, o void nesse caso, beleza? Então isso é sobre função. Eu recomendo você darem uma olhadinha a mais e tentar reproduzir esse código, né? Tentar pegar a calculadora case e separar por funções, beleza? Tá, vamos falar aqui um pouco sobre o for. O for ele é usado para fazer repetições, né? Para você não ficar printando, por exemplo, várias vezes, ou você não precisar ficar repetindo várias coisas, né? Então, a tradução literal seria para, né? Ele é um laço que vai prender o código num looping. Então, ele é muito utilizado para fazer várias aplicações. Vou mostrar aqui como que ele funciona na prática, beleza? Bom, aqui estamos com o código, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai demonstrar ali uma tabuada, né? Por exemplo, eu quero saber a tabuada do 5.
Aí é 5 vezes 0, 5 vezes 1, ou seja, não precisava, para não ficar repetindo 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes tantos, para não precisar ficar repetindo todas esses comandos, né? Você pode ver que o código fica bem enxuto usando o for. Vamos lá, a primeira coisa, né, eu declaro que é variável, um inteiro, chamado número, mando o usuário digitar o número, salvo aqui no endereço número, né? Aqui é só um printf para ficar bonitinho, tabuada do tal número, com barra n, né, vai exibir o número. Aí eu começo com for. Tá vendo que for, abro parênteses, que é uma função aqui for, abro parênteses, ela vai receber, aí eu posso aqui colocar o tipo da variável que eu quero trabalhar, que é o tipo inteiro. Aí que eu posso declarar a variável aqui dentro do for mesmo, no caso, né? Eu vou chamar a variável de multiplicador. Int multiplicador, aqui eu coloco os parâmetros dela, né? Ela vai iniciar aqui com 0, beleza? Aí o outro parâmetro, ela vai até onde? Ela vai até, o multiplicador, ela vai até menor ou igual a 10, ou seja, ela vai de 0 até 10. E outro parâmetro seria esse mais, multiplicador mais. O que seria esse mais? A mesma coisa de falar que o multiplicador vai receber o multiplicador mais 1, por exemplo, entendeu? Mais 1. É a mesma coisa, esse mais é a mesma coisa que isso daqui. É só para simplificar, a gente coloca mais. E o que ela vai fazer? Ela vai printar, no caso, vai printar o número, primeiro número que você digitou, 5, por exemplo, vezes o multiplicador, que vai começar ali a partir do 0, e vai fazer a multiplicação, né, do número com o multiplicador, que seria o resultado. E no final vai apresentar a final da tabuada. Pode ver que tipo, ela vai repetir esse print 10 vezes, iniciando do 0 até o 10. Vamos executar aqui para vocês verem, na prática, como que vai ficar o código, né? Como que vai ficar aqui na execução. Executando. Digite o número, por exemplo, a tabuada do 7. Aqui, ó. Pode ver que aqui exibiu a tabuada do 7, né? A tabuada do 7 é a primeira coisa que eu digitei. Aqui na tabuada do 7, aí entrou no for. Aí começou a printar 7 vezes 0, começando do multiplicador 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2 e os resultados. Tá vendo que todos esses resultados até o 10, que foi até onde eu defini, e sempre somando mais 1. Se eu colocasse, por exemplo, mais 2, ela vai pular de 2 em 2. Só para executar aqui, só para vocês verem na prática. Aqui, ó. Cadê? Digite o número do 8 agora. Aqui, ó. 8 vezes 0, pulou de 2 em 2. 8 vezes 2, 8 vezes 4, 8 vezes 6. E se eu começasse aqui, por exemplo, do 4, ela vai iniciar a partir do número 4, do multiplicador 4. 4 vezes 4, 4 vezes 6, pulando de 2 em 2. Beleza? Então esse é o for, ele é muito utilizado, então recomendo vocês fazerem e testarem em várias aplicações diferentes, tá? Então, gente, eu vou falar aqui sobre o do while agora, né? Bom, o que é o do while, né? É quase a mesma coisa que o for, porém, por exemplo, esse do aqui, ele vai executar pelo menos uma vez. No caso aqui tem um código, né? Um código aqui, ó. Inclusive, vou até citar uma coisa a mais, né? Esse include, tá vendo que eu deixei aqui hashtag define? Então, esse define aqui é como se fosse uma variável de pré-processamento que ele vai definir um valor como se fosse uma variável global, entendeu? Então, eu defini que esse nome, senha secreta, recebe esse valor, 2025. Ou seja, eu não consigo mudar esse valor dentro do código. Ele é definido 2025. Por exemplo, eu posso mudar ele aqui agora. Mas dentro do código eu não consigo mudar. Beleza? Então aqui temos a estrutura, né? Int main, int tentativas. Vocês criam uma variável chamada tentativas, né? Printei aqui um cofre digital, que vai falar que eu preciso abrir de uma senha para abrir o cofre. E aqui eu vou começar a estrutura do while. Bom, do ele vai executar essa linha de código, né? Eu faço do, abro chaves e fecho chaves. Então, do, vou printar, digite uma senha. Vou salvar essa senha aqui na variável tentativa. Aí eu
apresenta o if aqui de novo, né? A gente já estudou sobre o if, né? Se a tentativa for diferente da senha secreta que eu defini aqui no define, ele vai exibir senha incorreta, beleza? Aí o while, no caso, ele vai executar esse código, esse do, enquanto, abre parênteses, né, a tentativa for diferente da senha secreta, ou seja, enquanto a tentativa não for a senha secreta, ele vai executar esse do. Ele vai falar senha incorreta, tente novamente. Aí, para sair desse loop aqui, a única forma é esse while ser igual à senha secreta, no caso. Então, fazendo aqui sendo igual à senha secreta, ele vai sair desse loop do e vai imprimir senha correta, o cofre foi aberto. Vamos executar aqui na prática para vocês verem. Vamos lá. Estou executando aqui. Digite um número. Digita a senha, por exemplo. Eu não sei a senha, vou colocar aqui 777. Senha incorreta, tente novamente. Aí voltou de novo, tente novamente digitar a senha. Voltou para essa parte do entendeu? Então novamente, 555. Senha incorreta, tente novamente. Digite uma senha. Voltou de novo para digitar a senha. Agora vou digitar a senha correta, né? 2025. Aí sim sai dessa linha de repetição do while. Aí já executou o código aqui embaixo, né? Senha incorreta, cofre aberto. Então a diferença do while pro for é que do while executa um comando e depois ele faz a linha de repetição, com base no que você quer, entendeu? Então, no mais é isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre vetores agora. O vetor, basicamente, eu consigo armazenar vários valores dentro da mesma variável. E para isso eu vou mostrar como que a gente declara esses vetores aqui na prática, beleza? Então, a gente cria uma variável, né? No caso eu criei do tipo inteiro, pode ser do tipo que você quiser. Deu o nome a ela. E depois disso eu vou abrir colchetes. E colocar o tamanho, dentro desse colchete eu defino o tamanho do vetor. No caso, eu dei um vetor, por exemplo, ali de 4 posições, pode ser o tamanho que quiser. Lembrando que a primeira posição é a posição 0, a segunda posição é a posição 1. Só lembrando, só pegar esse adendo que inicia do 0, beleza? Então, ali na posição 0, aí é igual. Aí, para declarar os valores dentro desse vetor, eu abro chaves e declaro os valores, ou seja, o valor na posição 0, pode ver aqui no mouse aqui, vai ser o 10, na posição 1 vai ser o 20, na posição 2 vai ser o 30, na posição 3 vai ser o valor 40. Beleza? Fecha chaves, ponto e vírgula. Aí eu mando um print mostrando os valores guardados no vetor. Aí para mostrar todos esses valores no vetor, eu uso a linha ali vou ter que usar um for para meio que não precisar ficar printando todos esses valores ali, tipo assim, printf, eu vou usar um for para facilitar a minha vida. É muito comum usar vetor, usar o for quando você tem vetor. Então, para isso eu faço for. Cria uma variável de tipo inteiro chamada i. Essa variável i, geralmente a gente coloca ela como se fosse um contador. Ela vai ali iniciar em 0, vai até 4, vai até menor que 4, vai até 3, né? E mais, né? Vai somando de 1 em 1. Printf o valor da posição. Da posição i, no caso iniciando em 0, da posição 0, é igual ao valor do número. Lembrando que para printar o vetor tem que colocar o número no tipo de variável, abrir os colchetes, né? E colocar aqui em qual posição que eu vou querer imprimir. Por exemplo, na posição 0, ele vai imprimir o número 10, por exemplo, entendeu? Aqui eu coloco a posição dentro da chave e o nome da variável anterior. Aí, nesse caso, vai exibir o valor que está dentro desse colchete, beleza? Então vamos executar aqui para ver na prática como que funciona. Estou aqui executando, deu uma travadinha no programa, no PC, tem. Está rodando. Acho que bugou, deixa eu fechar aqui e de novo. Pronto, compilou direitinho, tá carregando aqui.
aqui, ó. Aí executo esse for, né? O valor na posição 0, no caso na primeira posição, iniciando em 0, é igual a 10, que é o valor da posição 0. A posição 1, no caso só mais 1, é o valor 20. Tá vendo? Exibiu aqui direitinho o que eu pedi, usando o vetor e usando a linha for. Agora vamos passar aqui para matrizes. Né? Matrizes e vetores são, de certa forma, parecidos, né? Um vetor nada mais é que uma matriz que só tem uma coluna, beleza? Então, matrizes são definidas por linha e coluna. Então a gente coloca aqui, ó, o tipo da variável que a gente quer. Eu coloquei aqui o mesmo nome, números. Definiu aqui, ó, na primeira, no caso ela vai ser definida por 4 linhas e 3 colunas. Lembrando que a linha, pensa no caderno, a linha é o que desce assim, e a coluna é aqui na vertical. Aí para declarar os valores em uma matriz, eu abro as chaves e posso fazer de forma mais visual. Eu posso escrever como se fosse uma matriz de verdade, né? Abro as chaves, né? A primeira abre a chave de novo e mostro as linhas. A primeira linha vai ser 10, 20, 30, vírgula. Eu posso dar um backspace, um enter para facilitar a visualização. Eu posso colocar aqui também de lado, também não tem problema nenhum. Para facilitar a visualização, eu dou um backspace, dou um enter para pular para a próxima linha. Escrevo aqui a segunda linha, vírgula, a terceira linha, vírgula, a quarta linha. Lembrando que tem que ser da forma que eu defini. Se eu definir um 4x3, eu tenho que, de fato, escrever matrizes 4x3 aqui. Beleza? Não dá dar erro. E fecho depois com ponto e vírgula na declaração de variável. Aqui eu mandei um printf, né? Exibir os números da matriz. E para a matriz eu faço 2 fors, né? Um for para exibir a linha, o outro para exibir as colunas. Lembrando aqui, ó, for. Faço essa estrutura padrão, int até 4, int mais. Aí para exibir, no caso, as colunas, eu coloco outro for dentro desse for. Aí eu faço int, no caso, as colunas aqui eu chamei de j, iniciando em 0, no caso vai até 3, né? Menor que 3, porque eu começo do 0, e vai somando mais 1, ou seja, são 3 colunas. E mando imprimir printf, linha, aí eu vou imprimir aqui a primeira linha sempre, aqui, ó, eu sempre vou executar primeiro esse for, no caso eu imprimir a linha 0, depois a linha 1, depois a linha 2. Na coluna, então a coluna vai sempre ali repetir a mesma coluna e vai exibir o resultado da matriz que eu criei, né? No caso, para exibir o resultado da matriz, eu tenho que mostrar a linha na posição I e a coluna na posição J. Ou seja, eu já tenho que definir assim da mesma forma que eu declarei a variável, beleza? Então aqui ela vai exibir iniciando do 0, aqui vai exibir iniciando do 0 e vai seguindo a estrutura. Aqui eu só mandei um printf depois, fechei aqui a chave desse for. E para separar, eu coloquei um /n dentro desse for aqui das linhas para separar mais fácil e visualizar aqui o código, no caso visualizar aqui no terminal. Vamos executar aqui para ver como é que vai ficar. Tá, aqui ó. Como eu falei, a gente vai começar desse primeiro for, né? Vai começar sempre da linha 0 e vai sempre somando aqui depois a partir da coluna que vai executar esse segundo for. Beleza? Então, linha 0, aqui já começou dentro desse for, começando a partir do 0. Aí depois você executou a parte da coluna, né? Adicionando mais um, coluna 0 igual a 10, coluna 1 igual a 20, coluna 2 igual a 30. Aí executou esse for aqui, né? Aí sim, aí adicionou 1 dentro do for das linhas, né? No for do I. Aí somou 1, aí vai de novo. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, passou aqui, deu um espaço, executa de novo o for das linhas, até finalizar. Então, essa é a forma de trabalhar com matrizes, beleza? Então, aqui eu vou falar um pouco sobre struct, né? E tipo assim, esse programa que eu vou mostrar para vocês é um pouco mais complexo, então eu preciso que tenham bastante atenção
né, nesse código, né, ele é bem grande. Vamos lá, né? Aqui a primeira coisa, eu coloquei um define, número de alunos, ou seja, eu coloquei que aqui o número de alunos vai ser 3. Esse programa aqui, na verdade, primeiro eu vou dar um âmbito geral, o que esse programa faz? Ele vai pegar os dados dos alunos, o que tem um dado, o que tem um aluno, por exemplo, tem matrícula, tem, por exemplo, a nota 1, nota 2 e a frequência. É como se fosse um cigarro de aprovação e reprovação, entendeu? A gente vai tentar reproduzir aqui usando o struct, tudo bem? Então, o que acontece? Aqui eu defini a quantidade de alunos, né? Defini como 3 para não ficar repetindo várias vezes. Então, número de alunos 3, defini aqui no início do código. E aqui eu comecei escrevendo struct aluno. Então, o que é isso? Struct, ela é uma variável ali especial que carrega vários outros tipos de variáveis, né? Aquelas variáveis diferentes dentro dessa estrutura struct, né? Então, eu coloco o struct, defino o nome dela, coloquei aqui, por exemplo, o nome aluno, abro as chaves e aqui eu vou definir o que essa variável vai carregar, né? Eu coloquei ela que ela vai carregar um número inteiro chamado matrícula, 2 floats, no caso, uma nota 1 e nota 2, e um inteiro também chamado frequência, beleza? Então, esse aqui é uma variável especial, percebe que eu declarei ela fora do main, tudo bem? Aqui já executa o main, né? Int main. Aí eu falo que a struct aluno, que é o que eu criei aqui, ela vai receber aqui, né, a turma, que na verdade é um vetor com um número de alunos, que eu defini como 3. Então, é uma turma de 3 alunos, de certa forma, ela vai receber os dados desses alunos aqui, desses 3 alunos, né, que está guardado em turma, beleza? Criei também a variável float, média, para a gente fazer os cálculos, e uma int chamada opções, para a gente fazer um menuzinho bacana aqui, beleza? Então eu printei. Print cadastrar aluno. Fiz uma linha de repetição aqui, né, para não ficar tendo que fazer vários prints de tudo. Primeiro, for. Esse aqui, como eu falei, é como se fosse um contador, né, iniciando de 0, vai até o número de alunos, no caso, iniciando de 0, 0, 1, 2, 3 posições, que são os números de alunos, e mais. Printf, aluno, no caso, na posição i mais 1, tipo assim, se eu imprimisse aqui, seria aluno na posição i. A posição i começa em quanto? Começa em 0. Aí fica meio estranho, aluno 0, então eu não quero aluno 0, eu quero i aluno 0 mais 1, no caso, aluno 1, por exemplo, entendeu? Por isso que eu coloquei esse i mais 1 aqui, para ficar mais bonitinho na hora do código. Aí eu pedi para entrar com os dados dos alunos, né? Que é digite a matrícula, eu vou salvar essa matrícula, é do tipo inteiro, no endereço da turma. Aqui a parte está um pouco mais complicada da parte da struct, né? Eu coloco o variável que eu escolhi a variável chamada turma, que é uma variável do tipo, é uma variável que tem um vetor, no caso na posição 0, né? Aí eu coloco esse ponto para atribuir o valor, para atribuir o que eu quero nessa variável struct que eu criei, ou seja, ponto, o que eu quero nesse primeiro printf. Eu quero a matrícula, quero que atribua a matrícula nessa parte da turma aqui, que é a struct aluno, beleza? Aí faço a mesma coisa para a nota, né? Printf digitar a nota, do tipo float, vai armazenar no endereço da turma, que é aqui um vetor, ponto, onde eu quero armazenar essa primeira nota, no que eu criei, float nota 1. Entendeu? Então, para atribuir o valor que eu quero, onde eu quero, eu coloco ponto e onde está essa parte da struct, entendeu? É meio, às vezes, um pouco ali estranho, mas com a prática vocês vão pegando um jeito. Né? Fez as mesmas coisas aqui para as outras opções, né? Nota 2, e aqui o percentual de frequência. Beleza? Aí vai imprimir essa primeira parte. Aqui eu já usei um do. Esse programa é como se fosse uma revisão de tudo que a gente já fez. Então aqui eu usei um do, ou seja, vai fazer, do abre chaves aqui, né? Vai fazer essa primeira, depois disso, vai executar esse código, né? No de consultas, né? Printf 1,
vai consultar a situação do aluno e 0 vai sair do programa. Aí eu coloquei digite essa opção, scanf de uma variável inteira chamada opções, né? Beleza, que eu criei aqui no início do código. Aí nesse do eu vou fazer aqui um switch de opções que está carregado aqui na variável opções. Então, se agora no caso no switch opções, caso a opção for 1, que é consultar a situação do aluno, ele vai executar essa linha de código, né? Eu criei uma variável chamada int matrícula de busca, né? E mandei imprimir, né? Printf digite a matrícula que deseja consultar. Eu vou salvar essa matrícula no chamada matrícula de busca. Ou seja, vai digitar a matrícula, vai salvar essa variável aqui, ó. Aí, tipo assim, nesse case, aí eu chamei mais um for para fazer ali as entradas de dados. For iniciando em 0, for até a quantidade de número de alunos, mais, né? Agora, se aqui dentro desse for, coloquei mais um se, né? Se a turma na posição aqui, tipo assim, na turma na struct matrícula for esse igual, é tipo uma comparação. Se ela for de fato, se os valores dessas duas variáveis forem os mesmos, eu vou executar aqui o cálculo da média, né, que seria a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Beleza? E vou printar os resultados aqui, né, a média, a matrícula, a média final e a frequência. Né? E detalhe, para o aluno, por exemplo, ser aprovado, eu coloquei mais um if, né? A nota tem que ser maior que 6. Esse 2 ex-comerciais é uma função lógica, no caso a função lógica chamada e, ou seja, ela tem que ser maior que 6 e também a frequência tem que ser maior que 75%, que 75% no caso. Então, se caso essas duas condições forem verdadeiras, vai imprimir a seguinte frase: situação aprovada. Se não, né, já vai imprimir reprovado. E aqui eu dou um break nessa condição aqui, caso esse outro break aqui feche esse case. E caso eu digite a opção 0, no caso aqui, ó, em cima, já vai sair do programa. Opção 0, sai do programa, já vai sair do programa e vai encerrando o programa. E por último tem que colocar o default, né, no caso dos cases. O default provavelmente se a pessoa digitar algum número que não seja entre 1 e 0, digitar qualquer outra coisa, ele vai para o default, vai falar opção inválida e vai executar de novo o do while, né, que é a linha de repetição, que está aqui. Se a opção for diferente de 0, vai executar de novo o do while. Beleza? Então, esse código aqui eu recomendo que vocês revisem ele. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí ou me procurar pessoalmente, que eu tento ali dar uma esclarecida. Mas essa é o uso de um struct, beleza?